Tem muita gente em cima dos altares hoje brincando de ser crente, brincando com o Espírito Santo. Eu sou profeta. Eu falo em línguas. O Espírito é que me toma para isso, para aquilo outro. Queridos, o que demonstra em você a presença real de Deus é uma vida debaixo da obediência à palavra de Deus. É uma vida de santidade. Porque a palavra de Deus me garante que sem ela, sem a santidade, eu não verei a Deus. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal. E hoje eu quero falar uma palavra com você que Deus colocou no meu coração. E ela está lá em Romanos 7, de 15 a 25, e nós vamos ler. Diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Amém, glória a Deus, aleluia. Queridos, nós vamos falar sobre destronar o impostor que habita em nós. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela é fantástica, ela tem o poder de nos ensinar em todos os aspectos da nossa vida. Não há nada na palavra de Deus que eu e você queira aprender com ela, que ela não nos ensine. Tudo que nós precisamos aprender está lá na palavra de Deus. E hoje o que eu quero falar com você é a respeito de um impostor que rege tantas áreas da nossa vida e que ele precisa ser destronado. Por isso, o tema Destronando o Impostor. Que impostor? O impostor, ele é o ludibriador, ele é o mentiroso e o hipócrita. É isso que significa um impostor. E esse impostor, ele está dentro de mim e de você, gritando, e ele se chama concupiscência. Pastor, o que é concupiscência? Vamos dar o conceito para essa palavra. É um desejo imoderado de satisfazer a sensualidade. É um forte apetite sensual, mas também um desejo intenso por bens materiais, por coisas terrenas, que satisfazem a sua carne. Esse é o impostor que rege as nossas vidas e que aqui o apóstolo Paulo está dizendo: o bem que eu quero fazer, se eu não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? Porque o impostor está habitando dentro de nós. Esse impostor é a concupiscência, é uma luta diária, porque ele rege na nossa carne e na nossa mente, é na nossa alma, é nas nossas emoções, é na nossa carne, nosso espírito, sim. Esse é o que Paulo está dizendo. Mas eu quero fazer o bem. Quem é que faz o bem? Quem é que quer fazer o bem? O Espírito de Deus que habita em nós. Esse quer fazer o bem. Mas a nossa carne, por ela ter esse impostor que não foi destronado ainda dentro de nós, que se chama concupiscência, o desejo desenfreado pelo pecado. Queridos, e essa é a nossa luta diária. Eu e você vamos ter que destronar esse impostor diariamente, porque todos os dias esse impostor quer falar
mais alto que o Espírito de Deus em nós. Todos os dias nós temos um leão e um urso para matar dentro de nós. Nós somos regidos pelo Espírito Santo. Sim, pastora, eu já tenho o Espírito Santo. O apóstolo Paulo também, muito mais que nós, queridos. Tinha uma vida muito mais consagrada e santa do que eu e você. E mesmo assim, nessa passagem de Romanos 7, de 15 a 25, você vê ele dizendo, eu tenho uma luta travada dentro de mim. Eu tenho uma batalha registrada dentro de mim. É uma batalha com quem? Com o impostor, com a concupiscência, com esse inimigo que rege tantas áreas da nossa vida. E é um inimigo que eu e você temos visto dominando a igreja de Cristo na terra. Porque muitos não estão vigiando, estão sendo dominados completamente. Porque uma coisa, queridos, é nós termos essa luta diária que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu luto contra esse impostor. Outra verdade é que tem muita gente que ele quer se fazer de vítima das escolhas erradas que ele fez, mas ele não é vítima, ele é o protagonista. Cabe você, que sabe que esse impostor está habitando, destroná-lo, tirar ele lá, arrancar ele mesmo de dentro de você, porque ele habita. Ele também quer habitar, ele também quer fazer parte de nós, no nosso dia a dia. E cabe a mim e a você destroná-lo, tirar e arrancar ele na marra. Essa é uma luta diária que nós temos para fazer com o impostor que habita dentro de nós. Nós fomos criados por Deus, queridos, para ter o formato ajustado como o de Cristo. Porque só um crente transformado, um crente que já passou por lutas e tem cicatrizes, ele pode mudar a vida de outro ao seu redor. Caso contrário, essa pessoa que ainda tem o inimigo, o impostor ali dentro dele, agindo diariamente, ele não vai conseguir ser ajustado ao caráter de Cristo, ser ajustado para ser como Cristo, porque o impostor está falando mais alto. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos traz uma lição muito poderosa nesse texto. E eu quero que você mastigue esse texto esses dias todos que você puder. Leia, releia, medite nessa palavra, fale com o Espírito Santo para ele revelar qual é a área que o impostor da sua vida está agindo e que está falando mais alto que o Espírito de Deus. Então, ele está aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está denunciando, olha, eu estou denunciando que habita dentro de mim um impostor e que habita em você também. Eu estou dizendo que existe dentro de mim e de você desejos perversos do pecado. O corpo, querido, e a alma, eles não querem se ajustar. Eles não querem ter mudança de vida. Ele não quer a essência de Jesus. Não quer. O corpo, querido, e a alma, elas só querem satisfazer os seus próprios desejos. O desejo desse impostor que está aí gritando, falando, expondo, envergonhando, porque o que a gente tem visto é o impostor envergonhando. O impostor, ele é o inimigo número 1 da nova vida em Cristo Jesus. Ele não vai querer que eu e você tenhamos uma nova vida em Cristo. Então, o que ele vai fazer? Ei, eu vou gritar aqui dentro. Eu vou falar mais alto que a voz do Espírito dentro de você. Nós temos uma natureza adâmica, queridos, nós já nascemos debaixo do pecado. Então, para arrancar, para destronar esse impostor, não é do dia para a noite. Requer muita luta, muito sacrifício para destronar, para colocar a nossa alma e o nosso corpo subjugados à palavra do Senhor. E o impostor, ele se estribucha dentro de nós, porque ele não quer ir embora. Ele não quer ser retirado. Não, ele não quer sair. Mas é necessário. Eu e você vamos precisar entender que é necessário tirar o impostor de dentro de nós. Ah, ele vai se estribuchar? Vai se estribuchar e muito. Vai se debater, porque não é confortável. É desconfortável mesmo. É confronto mesmo. Para tirar esse impostor, queridos, você vai precisar, sim, correr lá no altar, se expor diante da igreja de Jesus. Sabe por quê? O impostor não sai de qualquer jeito dentro de nós, não. Ele sai quando ele é desmascarado, quando ele é exposto mesmo.
Sabe, eu vejo pessoas que têm um impostor habitando dentro delas há anos e anos e anos. E quando ela tem a oportunidade, quando chega a oportunidade dela dizer assim, eu vou lá na frente, eu vou lá no altar, eu vou aceitar Jesus verdadeiramente. Eu vou hoje destronar esse impostor que está habitando aqui dentro de mim e que está envergonhando a palavra de Deus, que está envergonhando a noiva de Jesus na terra. Ele fica o quê? Ele fica preso no lugar dele. Ele fica lá, não, vai ser desconfortável, vai ter confronto, eu vou ficar envergonhado, vai ter dores, vai ter tudo isso. Mas deixa eu te dizer, é melhor você passar vergonha mesmo e expor esse impostor antes que Deus tenha que expor o impostor que habita dentro de você. Qual é que você prefere? Qual é o que você prefere? Então, voltando aqui, queridos, qual é que você prefere? Você prefere você mesmo ir se expor para arrancar esse impostor? Ou você vai esperar que Deus diga, não, você não vai não? Não vai arrancar ele daí? Então, eu mesmo vou expor. Queridos, quando o impostor é exposto sozinho por Deus, que não é você que vai lá e expõe, a vergonha é muito maior. O prejuízo é muito maior, isso eu te garanto que é muito maior. Para passar por essa retirada, esse destronar do impostor dentro de nós, queridos, vai precisar mesmo passar pela forja. É necessário ser forjado. É necessário aceitar o nível de pressão que isso vai trazer. Pastora, mas se eu expor o impostor na minha vida, que eu já estou há anos sendo governado por ele, porque, querido, só tem duas pessoas que reinam dentro de nós. Ou é o impostor, ou é o Espírito de Deus. Se você sabe que não é o Espírito, é o impostor, então aceite passar pelo nível de forja assim. Antes que Deus tenha que expor e ser muito pior o seu prejuízo. Vai ter desconforto, vai ter vergonha, vai ter confronto, vai ter dor, vai ter choro, vai ter muitas dores, vai ter. Mas eu nunca vi Deus usar ninguém nessa terra sem que ela tenha sido passada na fornalha, na forja, na prensa, amassado para extrair dessa pessoa o azeite. Eu nunca vi. Deus não usa ninguém que não tenha sido pressionado para arrancar e destronar o impostor, para que ele possa ser usado. Deus não vai usar você se o impostor está falando mais alto que o Espírito de Deus. Não vai, esquece. Tem muita gente em cima dos altares hoje brincando de ser crente, brincando com o Espírito Santo. Eu sou profeta. Eu falo em línguas. O Espírito é que me toma para isso, para aquilo outro. Queridos, o que demonstra em você a presença real de Deus é uma vida debaixo da obediência à palavra de Deus. É uma vida de santidade. Porque a palavra de Deus me garante que sem ela, sem a santidade, eu não verei a Deus. Pastora, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas é fogo consumidor e justiça. E se você estiver esperando, achando que Deus vai te bajular, te mimar, com esse impostorzinho aí habitando dentro de você, esquece, ele não vai. Ele não vai te usar. Você vai ficar fazendo palhaçada em cima de altares e servindo de palhaço para um circo inteiro te assistir. Mas usado por Deus, não, querido. Mas de jeito nenhum. Nós estamos vivendo aquela geração que ela não quer pagar preço. Não quer pagar preço. Ela não quer renunciar à carne dela. Não quer. Ela quer ser a estrelinha, ela quer ganhar likes. Porque eu sou tão fofinho. Eu gosto da fama, eu gosto do status, eu gosto do cargo que eu recebi. Então, não mexe não. Deixa do jeito que tá, quietinho aqui, esse impostor. Esquece que Deus não vai permitir. Não, vai não. As pessoas precisam aceitar ser transformadas. Porque, queridos, pessoas que não aceitam ser transformadas, elas vão ter dores desnecessárias. Vai. Pessoas que não aceitam ser transformadas, elas dormem abraçadas de noite com o impostor.
Deus não vai usar, esquece, Deus não vai te usar. Deus não vai me usar. Se eu decidir que eu quero ficar ali, naquele mesma mesmice, naquela mesma dominação do impostor na minha alma, no meu corpo, me deixando ser dominada por prazeres sexuais, por desejos materiais, porque eu estou focada agora em ganhar muito dinheiro. Esquece. Esquece. Eu sinto muito. Você vai causar dores desnecessárias não aceitando ser transformado. Essas pessoas, queridos, essas pessoas que não aceitam a transformação, elas dão muito trabalho. Elas mais atrapalham que ajudam. Elas querem ser servidas, mas não quer servir. Ela não ajunta, ela espalha. Sabe? Aquelas pessoas mimizentas, fingidas. Ela tem falsa humildade. Ela é manipuladora. Meu Deus, ela é manipuladora. Ela é toda bonitinha por fora, mas por dentro ela é uma pessoa feia. Ela está cheirando por fora, mas por dentro está apodrecida. Pessoas que não aceitam ser transformadas, elas são uma farsa. Elas são uma mentira. Eu não quero ser uma mentira, eu quero ser a verdade. Porque eu digo que a verdade habita em mim, se eu digo que a verdade habita em mim, que é Cristo Jesus, como é que eu posso ser uma farsa? Eu posso tentar ser fingido, manipulador, essa pessoa trabalhosa, e eu posso até fingir que eu estou toda turbinada, que eu sou o máximo, mas isso aqui não é sobre você, é sobre a palavra de Deus, é sobre a verdade. E uma hora você vai ser exposto. A sua mentira, a sua manipulação, o seu engano, a sua farsa não vai durar a vida inteira, não vai. Deus vai expor. Lá em Romanos 12:2 diz, e não sede conformados com esse mundo, ou seja, não se conforme. Se um impostor está gritando e habitando dentro de você, não se conforme. Aí o que Paulo diz em Romanos, continua dizendo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando é que você vai entender que você precisa mudar esse pensamento e essas atitudes mundanas, tendo o entendimento da palavra de Deus? Para quê, pastora? Para que eu e você experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente querendo viver. Eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sendo medíocre. Não vai. Ou tem a mente transformada, renovada pela palavra, pelo entendimento da palavra de Deus, ou esquece que não vai acontecer nada. Você vai continuar sendo essa fraude que você é, com esse impostor habitando aí, reinando aí dentro de você, e você não está destronando ele. Epa, peraí, eu vou ter que destronar. Quer viver a vontade de Deus, querido? Então aceita a transformação, aceita a pressão. Aceita a forja, aceita a fornalha, aceita a transformação de vida, aceita ser nova criatura. Sabe, agora a geração de hoje, ela tá igual aquele pessoal que faz, eu não sei pronunciar, tá? Porque eu não sei falar inglês. É Charland, eu acho que é isso, eu não sei pronunciar, tá bom? Então me perdoa aí a pronúncia errada. Mas sabe aqueles vídeos que as pessoas aparecem toda horrorosa, toda feia, toda malamunhada, meu Deus, toda amarrotada. Aí ela faz assim, tchum, pá. Aí aparece ela toda bonitona, fazendo pose. As pessoas acham que com Deus é desse jeito. Queridos, com Deus não tem charme. Não tem esse pá, pô. Mudei, tava amarrotada, tava feia. Aí fez tchum, pá. Ficou bonitona. Oi, esquece. Com Deus não é assim, não funciona desse jeito. Com Deus não tem e transformação de Charles, não, querido. Com Deus tem muito, mas muito, muita forja. Tem muita pressão. Vai ter que ler muita Bíblia. Vai ter que ler a Bíblia, vai ter que orar muito, vai ter que jejuar muito.
Vai ter que ter busca para sair dessa situação amarrotada e feia que se encontra. Não com pá, já está bonitona, não. Não. Leva tempo, dá trabalho. Mas é necessário. Deus quer nos transformar, porque o impostor que habita em nós, ele é contrário a toda a vontade da lei de Deus. E, queridos, qual é a vontade de Deus para mim e para você? De Gênesis até Apocalipse. Tem um propósito de Deus. E é escrever o seu nome no livro da vida. E você precisa ir morar no céu. Todo o propósito da palavra do Senhor é te levar para morar com Ele na eternidade. Mas, para isso, é necessário destronar esse impostor que está destruindo a sua vida e a sua comunhão com Deus. A nossa vontade ela é perigosa. A nossa vontade ela está comprometida só com a carne. Então, nós vamos ler agora Tiago 1, o 14 e o 15, que diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, a gente se pergunta, então de onde é que vem o impostor? Daqui, queridos. Acabamos de ler. A nossa carne, né? Ela é tentada, ela tem a cobiça, aí ela é atraída, ela é seduzida, aí a cobiça vai dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez que ele foi consumado, ele gera morte. De onde é, pastora, que vem o impostor? É do dia que você e eu negociamos a presença de Deus. É desse dia que ele vem. É do dia que nós negociamos a oração. Nós confiamos mais na oração do outro que na nossa oração. De onde vem o impostor? Do dia que nós deixamos de comer Bíblia, de nos alimentarmos da palavra de Deus, para que isso aqui não aconteça. De onde vem o impostor? Do dia que eu e você abandonamos a missão que Deus nos entregou. De onde vem o impostor? Do dia que nós nos tornamos passivos ao pecado. Tá de boa, tá tudo bem, Deus me aceita porque Deus é amor. Ai, tô tranquilo, deixa quieto, não vou mexer com isso. Como eu falei anteriormente, amados, sem santidade, ninguém verá a Deus. Como é que você pode ser passivo ao pecado? Como é que você negocia a presença, a chamada, o propósito, a leitura bíblica, buscar o entendimento que nós vimos lá em Romanos 12, 2, que trazendo esse entendimento, a minha mente é transformada, eu sou renovada e eu me torno uma nova criatura? Não dá. Lá em Gálatas 5, 19 a 21, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu esqueci de marcar. Queridos, o impostor, ele se alimenta desses desejos da nossa carne, dessas vontades que a nossa carne tem diariamente. A nossa carne, ela é perversa. Achei. 5, nós vamos ler o 19 até o 21, tá bom? E ele diz assim, deixa eu achar o 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Do que o impostor se alimenta? Disso aqui, do compromisso com a carne. O impostor ele tem um comprometimento consigo mesmo, com os desejos da carne dele. É isso aí. Ele só tem compromisso com ele mesmo. Esquece porque ele não vai não. Ele não vai querer as coisas de Deus, não. Vai não. Ele vai querer só isso aqui, ó. Isso aqui que a gente leu agora em Gálatas
5, 19 a 21. E ó, lá em Romanos, lá no primeiro texto, onde a gente leu, Romanos 7, 17, diz assim, ó, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim é o pecado. Nós falhamos, todas as vezes nós vamos falhar. Aí nós vamos nos sentir frustrados pela nossa incapacidade de realizar o bem que nós desejamos fazer. Pastor, eu não quero fazer assim, eu também não. Mas como Paulo disse, esse pecado, esse impostor, vai trabalhar, ele vai agir. Mas cabe a mim e a você continuarmos aprendendo da palavra de Deus. Nós não podemos desistir, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir, porque não habita nada de bom, não tem nada de bom. A nossa carne não quer obediência, não quer, ela não quer. A nossa carne não vai querer obedecer à vontade de Deus, à palavra do Senhor. No entanto, nós pensamos, puxa, o que eu vou fazer se eu não consigo? Se eu não consigo pela minha própria força, pelo meu desejo. Meu desejo é mau. Meu desejo é mau. Ele não vai querer se submeter, não, ao tratamento, à forja, à palavra de Deus, à obediência. Não, ele quer aquilo que a carne deseja. Mas aí, queridos, nós vamos ver que Deus é que tem essa habilidade. Não somos nós. Nós não somos habilitados porque nós temos entendimento que existe uma guerra dentro de nós, que existe um impostor a ser destronado dentro de nós. Mas nós não temos essa habilidade para tirá-lo, para arrancá-lo. Quem é que tem essa habilidade? Deus. E eu só preciso entender que Deus é que tem essa habilidade, que Ele vai me apoiar em tudo, porque é pela graça. Não é pelos nossos esforços. É pela graça de Jesus que eu e você vamos conseguir. É pela graça. E aí, quando nós lemos o versículo 24, sabe, dá assim uma dor, porque ele diz: desventurado homem que sou, em outras versões tem miserável homem que sou. Não dá vontade de você chorar? E nem dá vontade. Quando Paulo diz: eu sou um desventurado, eu sou um miserável homem, porque eu não consigo. Isso me faz chorar e me arrepender diante do Pai, clamando por uma libertação. Senhor, liberta-me do impostor, destrona o impostor que tem dentro de mim, porque eu sou miserável, eu sou desventurado. Aí ele faz: quem poderá me livrar desse corpo, dessa morte? Aí o versículo 25, ele dá a resposta maravilhosa que nós temos. Graças a Deus que nós temos Jesus, que destrona o impostor, nos dando entendimento para servirmos e obedecer à lei do Senhor, já que o impostor segue a vontade da carne, que é a lei do pecado. Glória a Deus, porque nós temos Jesus para destronar esse impostor. Queridos, não é fácil. Lá em Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, é que poucos há que as encontrem. Você pode observar aqui, a porta para chegar lá, querido, ela é estreita. Largo, espaçoso é a vontade do impostor. Largo, espaçoso, grande. Um caminho assim, ó, tranquilão, é o caminho do impostor, que habita dentro de nós. Mas o caminho da vontade de Jesus, de termos entendimentos da palavra, de servir ao reino de Deus, de servir, obedecer à chamada de Deus para nós, esse caminho é bem estreito e são poucos
porque encontram essa passagem apertada, difícil, de prensa, de dor, de vergonha, mas um caminho que me leva ao céu. Amém? Queridos, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E eu espero que você destrone o impostor que habita dentro de você. Que você dê graças a Deus, porque Jesus pode destroná-lo. Aí Ele pode ajudar você a arrancar esse impostor que está aí gritando dentro de você, que faz você passar vergonha de uma vida de pecado. Abandonemos o pecado. É tempo, meu povo, de se arrepender e buscar essa porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Mas o caminho que leva a Jesus é o caminho que vai fazer eu e você morarmos no céu. Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor nos ajude a permanecer firmados na rocha. Queridos, então, que você consiga destronar o impostor com a ajuda do Pai, com a ajuda do Espírito Santo. Que você leve a sério a sua vida, a vida cristã, a chamada, o propósito que Deus te entregou, que você leve tudo isso para você. Não temos tempo para brincar de sermos cristãos. Não tem. A última trombeta está prestes a tocar e nós seremos levados para morar com Cristo. Mas aqueles que estão brincando e que não conseguiram ainda destronar o impostor que habita nele, esse infelizmente vai ter que ficar para a grande tribulação. Eu não quero, e eu espero que você também não deseje passar por isso. Então que essa palavra tenha falado ao seu coração, e eu quero te pedir agora nesse momento final que você curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. No último eu tive uma perda muito grande, já estávamos com quase 600 visualizações, jogaram a visualização para 200 e pouco. Me entristece saber que o YouTube faz isso, mas às vezes é alguma palavra que eu usei, alguma interpretação da plataforma que acho que eu possa ter ofendido. E eu espero que vocês entendam a logística, esse é o meu jeito de levar a palavra de Deus. E eu espero que nesse vídeo a gente consiga uma ótima visualização novamente e me ajude comentando, curtindo e compartilhando com as pessoas que você ama e que você deseja que ela também ouça essa palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento nos colocar diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas palavras, ações, pelo impostor, Senhor, que às vezes ainda está aqui habitando dentro de nós e que não foi destronado, que não foi arrancado, que não foi ainda retirado de nós. Pai, não queremos viver para a nossa carne, para a nossa alma, para nossas emoções e as nossas vontades. Pedimos que Jesus seja o dono completo e que Ele habite plenamente no nosso corpo, na alma e no nosso espírito. Que nós possamos viver de acordo com a Tua verdade e ter uma mente transformada e renovada na Tua palavra, no entendimento da Tua palavra. Eu oro agora por todos esses que estão ouvindo essa palavra e que percebeu, Senhor, que tem um impostor ainda habitando em, que tem uma vida de pecado, que ainda não está liberto das amarras e das cadeias que Satanás colocou. Oro para que o Senhor toque nessa alma o mais profundo, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja salvação, para que o Senhor possa usá-lo como instrumento de transformação para ajudar outros que estão sendo governados pelo impostor, pela concupiscência da sua carne, pelos desejos desenfreados da sua alma, da sua vontade própria. Queremos ser governados pelo Teu Espírito, Pai. Então nos ajuda e nos ensina a viver a Tua palavra, nada mais que a Tua palavra, porque ela é a verdade que destrona o impostor que habita em nós. Obrigado pela presença do Espírito Santo
que é o nosso amigo fiel, e que quando o impostor bate a porta, ele já nos alerta. Assim como o Senhor alertou Caim, Pai, quando o pecado bateu na porta do coração de Caim, o Senhor foi até ele e disse: Caim, cabe a você dominá-lo. Caim não ouviu a tua voz e ele não dominou o pecado que estava batendo a porta. Nos ajuda a não ser Caim, a ouvir a voz do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, que possamos viver em santidade, em aliança com o Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos e oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Graça e paz. O Senhor te abençoe. Uma feliz semana para você e para sua casa. Em nome de Jesus. A gente se vê na próxima vez. Shalom, shalom, graça e paz.